nos braços de meu pai. Não sei por quanto tempo fiquei naquele transe, mas foi o suficiente para me provocar profundas reflexões. Passado algum tempo, a Tommy se ergueu e me deixou ali, de joelhos, no límpido gramado das montanhas e falou: não vou pedir para que negue aquilo que se tomou. As mudanças na alma não se operam dessa forma, elas demandam tempo. Somente o tempo pode transformar o ódio, a mágoa e o desejo de vingança na mais pura manifestação do amor. Agora siga seu destino, levando consigo nossas filhas queridas que abriram mão do paraíso para ficarem ao seu lado. Por muito amarem-no, elas deixaram a confortável trilha da paz, para viverem ao teu lado os desastrosos momentos que assolarão a ilha de Poseidon em breves anos. Sun e Lua se aproximaram e mergulharam, quase em estado de reverência diante dos mestres. Meu corpo estava exausto, mas não era da luta contra Atlas, e sim do estresse emocional que vivera nos braços de meu querido pai. Talvez a força dele residisse principalmente em seu estado de espírito absolutamente harmonizado. Ele se manteve sereno diante dessa situação extrema de ver o filho chafurdado entre vós. Mesmo assim, teve uma palavra de amor e esperança para dar-me. A grandeza do amor desarma-nos. Assim sempre foi e assim sempre será, pois o amor é a chave que possui o segredo capaz de abrir todos os corações, até mesmo os mais empedernidos. Sob o olhar complacente dos mestres, despedimo-nos, de cabeças baixas, e, assim, caminhemos lentamente em direção à nossa nave. Artemis aproveitou aquele momento de silêncio e reflexão para dizer-nos: meus filhos, mantenham todo o cuidado. O poder que vocês possuem, unidos, será cobiçado por Gader e Atlas até o último momento. E, realizando a saudação sagrada dos autênticos Atlantes da época de ouro, eles disseram-nos: e que a paz do Espírito Criador esteja com vocês. Nós compreendemos a mensagem da Grande Mãe e fizemos um sinal afirmativo com nossas cabeças. Em seguida, partimos de volta para a capital do caos, mas com nossos corações divididos entre dois mundos, o reino do ódio, da guerra e da morte contra o da paz, do amor e da sabedoria que só encontramos no caminho da luz. Relações tensas. A experiência vivida ao lado das gêmeas nas montanhas de Kandur me deixou profundamente reflexivo nos dias seguintes. Rever meus pais e a querida mentora Artemis havia mexido com meus sentimentos mais profundos. Em alguns momentos, eu me surpreendia pensativo e com os olhos úmidos. A respiração ficava opressa, e eu precisava revigorar-me com o ar puro da noite. Sun e Lua perceberam esse meu novo estado de espírito e mantiveram-se em silêncio, aguardando que eu tomasse alguma atitude. No fundo, elas desejavam que eu abandonasse tudo e voltasse para Kandur, sem as roupas negras, desligando-me daquele caminho sombrio. Mas a lógica nem sempre parece trabalhar ao nosso favor. Mesmo que tudo indicasse que essa era a decisão mais sábia, não dependia somente de uma resolução consciente. Eu sabia que voltar para o caminho da luz implicava uma decisão verdadeira e de coração. Em alguns momentos, até questionei as gêmeas se elas estariam preparadas para dedicarem-se exclusivamente ao roteiro de luz que teríamos de abraçar. Entre lágrimas, elas demonstravam os conflitos internos que também habitavam em seus corações. Durante essas reflexões, as gêmeas se aninhavam em meu peito e choravam, confusas. Elas diziam que poderiam viver de qualquer forma na vida, desde que fosse ao meu lado. Somente. A distância entre nós jamais suportariam. Todo o resto elas enfrentariam com coragem e abnegação. Envoltos nesses sentimentos confusos, voltamos à rotina de festas e bebedeiras, para esquecer nossos dilemas aparentemente insolúveis. Oh, céus, como desejaria ser um camponês sem ambições que se contenta com as coisas simples da vida. Porque a amplitude da consciência nos cobra responsabilidades tão altas e difíceis de serem administradas por almas em desequilíbrio. O conhecimento sem elevação da alma é um poder sem direção.
Ele leva almas nobres e atormenta aquelas ainda escravizadas às paixões humanas. Em meio às brincadeiras sempre divertidas de Arnash ou apreciando os espetáculos teatrais que só adorava, fomos nos desligando dessas perguntas para as quais não encontrávamos respostas. Eventualmente, Lua compunha um poema meditativo, que recordava nossos dilemas, colocando-nos em um estado de introspecção que chegava a beirar a depressão. Mas, em geral, ela preferia dedicar-se a descrever, com maestria, a beleza e os encantos da vida humana para jovens belos e ricos como nós, iludindo-nos com relação aos compromissos sagrados da vida imortal. Pelo menos éramos felizes nesses momentos, temporariamente felizes. E, assim, não demorou muito para nos entregarmos novamente à vilania. Esquecemos as reflexões que nos chamavam para o caminho do bem, porém guardamos no inconsciente a lição daquele dia. Era necessário mantermos-nos espertos e unidos. Sun e Lua intervinham sempre que necessário para ajudar Arnash e Ryo em suas enrascadas, estreitando ainda mais seus laços. Com o passar do tempo, os dois começaram a vê-las como verdadeiras irmãs, colocando seus pescoços a risco para defendê-las, se fosse necessário. Suas personalidades incomuns eram tão cativantes, que elas conseguiram até mesmo fazer com que Arnash as visse além de suas estonteantes belezas físicas. Ele realmente passou a sentir um amor fraternal pelas gêmeas, como se elas fizessem parte de sua família. Os dois triângulos tornavam-se cada dia mais ligados, e isso resultou em um poder e em uma influência que começaram a gerar preocupação nos demais sacerdotes do Vril. Ademais, nós fomos, pouco a pouco, tomando-nos mais cruéis, não admitindo contestações às nossas decisões. Nosso poder, nossa riqueza e influência invadiram, inclusive, a esfera do governo da Atlântida Ocidental. Obviamente, isso não agradou Gader, que, em determinada tarde, chamou-me para tomar um chá, na ampla varanda de seu escritório, que tinha vista para o mar. Eu cheguei na hora combinada e sentei-me nas confortáveis poltronas, enquanto ele tratava de assuntos referentes à guerra e à administração de seus domínios. Aproveitei o momento para apreciar a vista do mar. Olhei a linha do horizonte e me entreguei às minhas reflexões. Afinal, eu não tinha pressa. Pouco depois, Gader se sentou vagarosamente na poltrona ao lado. Seu corpo esguio chamou minha atenção, enquanto sua secretária me servia chá. Ele estava cada vez mais magro e envelhecido. Depois de um breve suspiro, ele me disse, em tom severo, mas cordial, Andrei, o que devo fazer com você? Meditei por várias semanas em busca de respostas, antes de termos esta conversa. Você teve a vitória em suas mãos, e recuou na última batalha. O que devo pensar a respeito disso? Diga-me, para que eu não faça um mau juízo de suas intenções. Pensei que Gader iria me inquirir sobre essa questão logo após a última batalha do Vril, mas não foi o que ocorreu. Talvez, se ele tivesse feito isso naqueles dias, teria obtido outra resposta, mas, naquele instante, com a cabeça mais fria e depois de muito ponderar, resolvi ser diplomático e respondi, entendo sua preocupação, mas não foi má vontade de nossa parte. Não me pergunte como, mas eu percebi, no momento final da batalha, que, se utilizássemos toda a nossa força contra Atlas, ele reagiria de forma extrema e imprevisível, destruindo todos nós, brancos e vermelhos. Gader ergueu-se e caminhou até a janela, segurando os pulsos nas costas, à semelhança dos antigos sábios. Aquele homem alto e magro, com suas estranhas vestes sacerdotais, parecia mais um ser de outro planeta do que um humano. Creio que deveria ter os órgãos sexuais atrofiados, pois sua cintura era fina demais para um homem, mesmo sendo um Atlante da raça branca. Éramos muito semelhantes às mulheres, inclusive mal tínhamos pelos, muito menos barba, ao contrário do povo da Atlântida Oriental, os vermelhos, que eram mais viris. Sem dúvida, Gader era um ser andrógeno.
Os primeiros vikings, oriundos da Escandinávia, eram descendentes diretos dos atlantes da raça branca que migraram antes do apocalíptico fim de Atlântida. Eles miscigenaram-se com o povo local, fundindo a beleza e a inteligência dos atlantes brancos com a virilidade dos habitantes daquela região do mundo primevo, estabelecendo uma poderosa linhagem, a qual ficou imortalizada pelos grandes deuses guerreiros mitológicos, como Odin e seu filho Thor. Eles eram conhecidos como os deuses supremos do reino de Asgard, que era o paraíso espiritual de suas crenças. Mais um caso de seres humanos incomuns que causaram forte impressão em seu meio, tomando-se deuses aos olhos de seu povo. Após sua morte, os guerreiros vikings eram recebidos com honras no Valhalla, uma espécie de castelo celestial para os heróis guerreiros, localizado no reino de Asgard. A história desse povo também é muito interessante. Precisaria escrever outro livro somente para relatar as influências atlantes na formação de todos os grandes povos do mundo. Os habitantes da terra de Poseidon eram seres advindos de uma linhagem genética superior. Ao aportarem nas regiões do planeta que viriam colonizar, rapidamente tomavam-se seus reis e líderes, estabelecendo uma linhagem vitoriosa, a partir de sua ascendência sem paralelo no mundo primevo. Os atlantes da raça vermelha, em sua grande maioria, aportaram na Ásia e no Vale do Nilo, além das Américas, repetindo a mesma história entre esses povos. Entre os egípcios, eles também se tornaram deuses. Os descendentes da raça de Atlas, ao ingressarem no Vale do Nilo, cruzaram com os aldeãos primitivos, gerando a grandiosa raça egípcia, que possuía a cor de jambu, em decorrência da fusão entre os tons de pele dos atlantes vermelhos e do povo nativo da região. O povo negro do Alto Nilo era composto pelos núbios, descendentes apenas da linhagem do Homo sapiens, conforme nos relatam os historiadores. É comum eles se equivocarem nessa questão também. A raça egípcia dos tempos dos faraós não existe mais hoje em dia. Ao final do novo império antes de Cristo, o país foi invadido pelos assírios. Conseguiu-se uma curta independência, mas chegaram os persas, macedônios, gregos, romanos e, finalmente, os árabes. Estes últimos dominaram definitivamente a região, impondo sua civilização. Atualmente, eles se dizem descendentes do povo que erigiu as pirâmides, mas isso não é verdade, assim como os brasileiros não são descendentes dos indígenas que viviam no Brasil havia milênios. Os índios, antes do descobrimento do Brasil, também foram uma das civilizações impulsionadas pelos avançados atlantes da raça vermelha que aportaram no litoral após o cataclismo da Grande Ilha. Os egípcios, assim como os maias e os índios ancestrais, desapareceram do cenário do mundo, no transcorrer dos séculos. Hoje, restaram apenas pálidas tribos, que mal refletem o esplendor dessas civilizações. No próximo capítulo, narraremos um exemplo desses casos curiosos que viraram lenda, o da própria deusa grega Ártemis, cultuada na Grécia e que, posteriormente, encarnou como Tota entre o povo do Vale do Nilo, onde veio também a se tomar uma divindade. Gader, então, virou-se para mim e disse: não creio que ele faria algo assim, tão extremo. Atlas é muito ambicioso. Ele lutaria pela vitória e por sua própria vida. Creio que jamais agiria dessa forma. Voltando a sentar-se, ele meditou por alguns instantes, enquanto sorvia o chá, segurando uma xícara. Em seguida, perguntou-me, de forma pausada: diga-me, Andrei, por que Atlas agiria assim? Eu ergui as sobrancelhas e falei, bastante temeroso com sua reação à minha resposta: por mais de uma vez, já ouvi declarações suas a respeito disso. Em determinada ocasião, ele afirmou que, caso fosse necessário, realizaria um gesto suicida para não lhe dar a vitória. Eis o motivo por que resolvi recuar no final do combate. Se ele perceber a possibilidade de ser eliminado, agirá como um escorpião.
Atlas não hesitará em matar e morrer pela causa que defende. E, olhando profundamente nos olhos do líder da raça branca, completei, procurando utilizar os recursos hipnóticos que eram tão comuns naquele período distante da história de nossa humanidade. Segundo o Atlas, você exterminará a raça vermelha, caso vença a batalha. Para impedir isso, ele prefere morrer, a dar-lhe a vitória. Logo, para vencê-lo, devemos agir com cautela. Se ele pressentir que está em seu momento extremo, tentará levá-lo junto para a terra dos imortais. Foi isso que tentei evitar na última batalha, no penhasco. Seríamos todos mortos, caso as gêmeas intensificassem sua ação. Fiz uma breve pausa, respirei fundo e, concentrando ainda mais meu poder hipnótico, olhei dentro da alma de Gadeiro e falei em um tom de voz ameno, com o objetivo de levá-lo a um transe definitivo. Você já deve ter compreendido o que digo. Sei que sua percepção é ilimitada. Eu até poderia ter lhe relatado isso após a batalha, mas eu sabia que você já havia percebido por si mesmo. Ninguém pode enganar Gadeiro, não é? Ele ficou acompanhando meus gestos com uma expressão de pouca credulidade, apesar de meu esforço. Depois de um breve silêncio, prossegui, caprichando ainda mais na entonação rítmica da voz, tão fundamental para estabelecer transes hipnóticos. Tenho acompanhado as pesquisas com o Sol Negro e mudei minhas convicções. Creio que a guerra não se decidirá somente nas batalhas do Vril, como você, sabiamente, já afirmou em outras oportunidades. É uma questão de tempo para dominarmos recursos bélicos inacessíveis à raça vermelha. Então, Atlas não terá mais como resistir. Os vermelhos não possuem vocação para o estudo científico. Essa é uma vantagem que devemos explorar. E, com uma falsa empolgação, completei, Gadeiro, nossa raça é devotada à ciência por natureza. Vamos utilizar esse recurso refinado para vencer a guerra. Ana. Lise isso calmamente e, sem sombra de dúvida, você vai perceber que é o melhor meio de vencermos. O sinistro líder da raça branca pareceu concordar, e arrematei, vou empenhar-me nas pesquisas com o Sol Negro. Enquanto isso, enfraqueceremos os exércitos de Atlas com as bombas magnéticas e as demais armas convencionais que já desenvolvemos. Estamos juntos nessa luta. Gadeiro concordou, animado, e, depois, dispensou-me com um sorriso amistoso. Tive a impressão de tê-lo convencido. E, assim, a partir daquele dia, começamos a utilizar cada vez mais nossos recursos tecnológicos para enfraquecer o inimigo. As batalhas do Vril cessaram, e isso era muito bom. Seria difícil disfarçarmos nosso potencial mais uma vez. A raça vermelha não era dada à pesquisa tecnológica da mesma maneira que nós, fato que facilitou nosso avanço. Muitas mortes do Exército Vermelho ocorriam até que Atlas dominasse tecnologia semelhante à que obtínhamos rapidamente. Mesmo assim, ano após ano, estávamos sempre um passo à frente neste quesito, obtendo significativa vantagem nas batalhas campais. Eles eram apenas camponeses com um líder em comum. Entretanto, eram milhões de guerreiros que possuíam notável garra. Eram destemidos e davam pouco valor à própria vida, algo também incomum entre nós da raça branca. Definitivamente, os vermelhos lutavam com o coração. Já nós éramos mais metódicos e pouco emotivos. Os guerreiros de campo de nossa raça eram limitados e tinham menos empenho. Se não fosse a vantagem com as armas tecnológicas e o equilíbrio com o Vril, teríamos sido derrotados rapidamente pelos viris guerreiros vermelhos. Em certos momentos das intermináveis batalhas, ficávamos estarrecidos ao ver aquelas criaturas rústicas lutando de forma selvagem, empunhando, algumas vezes, apenas tacapes primitivos ou singelos arcos e flechas. Às vezes, para derrubar um vermelho, necessitávamos descarregar as armas naquela raça, que era dura na queda e morria gargalhando, somente para mostrar-nos que não temia a grande viagem para o mundo invisível.
Somente um líder em comum como Atlas poderia incutir em seu exército tal sentimento de coragem e honra. Por diversas vezes, tivemos que abandonar os campos de batalha para exilar os ataques suicidas dos vermelhos. Eles se jogavam sobre a plataforma de nossas naves, urrando como animais selvagens. Impressionados por presenciarmos tal garra, erguíamos a mão e, com um gesto, desintegrávamos os guerreiros com o poderoso vril. Porém, era impossível não reconhecer o valor daqueles valentes homens. Com um olhar respeitoso, ajeitávamos de forma elegante nossas capas escarlates e abandonávamos o campo de batalha em nossas velozes naves, deixando, lá embaixo, a carnificina correndo solta. No entanto, a maior vítima desse confronto bélico que durou décadas foi o ecossistema do planeta, a cada ano mais debilitado pelas explosões sistemáticas que foram dizimando o fluido cósmico universal. O vril agonizava a olhos vistos, causando a redução de nosso poder com o quinto elemento. Por um lado, isso era bom. Os poderosos no reino de Poseidon tomavam-se cada vez mais raros, e fazíamos parte desse seleto grupo. Aqueles que perdiam seus poderes perdiam também todas as regalias dentro de nossa sociedade e eram encaminhados para as fileiras de combate homem a homem, condição a que eu jamais me submeteria. Atlas, então, começou a resguardar-se em seus domínios, onde a natureza era mais exuberante e dava-lhe um poder incomum, permitindo um novo campo de ação ainda nunca experimentado, a utilização do vril à distância. E ele realmente levou isso a efeito, no ano seguinte, quando Gader caiu enfermo em meio a um banquete. Parecia magia, já que nosso líder era protegido por dezenas de seguranças. E realmente era. Lembro-me bem desse fato. Era uma noite chuvosa, que nos reservaria fortes emoções. Estrondo dos relâmpagos repetia-se sistematicamente, com a precisão de um relógio. O intervalo entre as descargas não deveria ser maior do que 15 minutos. Pouco antes do jantar, Sun e Lua se desentenderam com Electra. As gêmeas, a cada dia, destacavam-se mais em meio à sociedade atlante, tanto pelo poder com o vril como pela beleza deslumbrante, dois indiscutíveis motivos para enlouquecerem uma mulher ciumenta e invejosa como Electra. Guaianás era uma bebida traiçoeira, e Electra já havia abusado. Depois de tomar vários copos, terminou externando todo o seu despeito com relação às gêmeas, no momento em que se cruzaram pelos amplos corredores que conduziam ao salão principal onde seria realizado o banquete. Depois de uma raivosa não troca de olhares, passaram a discutir de forma febril. Não demorou muito para a discussão verbal terminar em uma batalha particular com o vril. Talvez Electra até conseguisse vencer Sun e Lua, caso as desafiassem separado, mas sua arrogância fez crer que seria superior a elas duas. Em pouco tempo, todos os convidados do festim presenciaram, aos risos, Electra de joelhos aos pés das terríveis gêmeas, que não lhe pouparam da humilhação. Isso só fez aumentar ainda mais sua raiva com relação às meninas. Prevendo um desfecho mais trágico ou a irritação de Gader pelo gesto de indisciplina, intervim, impedindo que as meninas fossem além dos limites naquela rivalidade. Electra levantou-se, com as pernas bambas, e saiu gritando ameaças, prometendo que se vingaria, matando-as no momento oportuno. Minha cabeça começou a doer com as ondas de raiva que Electra nos dirigia. Se já não bastasse todo o ódio que ela nutria por mim, agora eu precisaria administrar suas constantes ameaças às meninas. Lembrei-me de quando Eveline e eu éramos apenas adolescentes e já recebíamos essas pesadas descargas energéticas de Electra. Eveline, sempre muito sensível, era quem mais sofria. Então, chamei-as em um canto e disse-lhes, de forma ríspida, mas discreta, vocês estão doidas. Estou sempre procurando melhorar nossa imagem com Gader, e vocês ridicularizam justamente sua preferida. Elas deram gargalhadas, como duas adolescentes inconsequentes, e falaram, tentando segurar o riso,
Concorde conosco, amor. Foi muito engraçado vê-la se levantando sem saber para que lado correr e se esconder. Sol ficou com os olhos vermelhos, demonstrando sua raiva, e completou. Aquela cena patética valeu mais do que a ver morta, reduzida a pó. Não resisti às gaitadas delas e também comecei a rir de forma descontrolada. A cena havia sido muito engraçada mesmo. Eu as abracei e disse-lhes, bom, suas capetinhas, agora chega de brincadeiras e vamos para o banquete, antes que vocês despertem a atenção de Gader. Tenho certeza de que Electra preferirá manter a discrição quanto ao que ocorreu aqui. Seria muito vergonhoso para ela relatar isso ao nosso líder. Em seguida, sentamo-nos próximos a Arnash e Ryu, que não paravam de rir com o ocorrido. Eles cumprimentavam suas irmãs de coração a todo instante, ao ponto de eu pedir para calarem-se, pois já estavam chamando a atenção de todos. Porém era inútil. Todos na mesa, principalmente do lado oposto ao de Gader e Electra, cochichavam e faziam brincadeiras sobre isso. Eu já estava preocupado de que ele percebesse, quando ouvimos um grito de pavor no extremo oposto do faustoso banquete. O esguio líder da raça branca tombou a cabeça repentinamente sobre a mesa e, depois, jogou o corpo para trás, colocando a mão sobre o peito, dando a nítida impressão de que estava sufocado ou, então, sofrendo um repentino infarto. Como todos os convivas ficaram paralisados, em estado de choque, não acreditando no que viam, corremos para socorrê-lo e, ao rasgarmos suas vestes, percebemos o tecido de seu peito necrosando. Atrás o tinha atingido a milhares de quilômetros de distância com seu inigualável poder com o vril. Galeato e Pantauer apenas acompanhavam o socorro, sem saber o que fazer, enquanto Electra chorava como uma criança que teme perder o pai. Surpreendidos com o alcance limitado do inimigo, levamos nosso sinistro líder para a Grande Pirâmide, e lá ele ficou em repouso por quase 2 semanas, para recuperar-se. Eu utilizei todos os recursos que usara para mim mesmo no ataque de Ravenna. Isso terminou por melhorar um pouco mais minha relação com Gader. Afinal, eu poderia ter ficado indiferente, mas esforcei-me ao máximo para salvá-lo. Jantar foi encerrado, e todos os sacerdotes da raça branca ficaram em silêncio. A conclusão era óbvia, ninguém mais estava seguro. De qualquer lugar, a qualquer momento, a sombra da morte poderia nos visitar. Era comum atingirmos pessoas normais à distância. O surpreendente era Atlas conseguir atingir um poderoso sacerdote como Gader. Nunca tínhamos visto tal coisa. Alguns de nossos colegas chegaram a especular que Gader estava ficando fraco por causa de seu estranho envelhecimento precoce. Vários sacerdotes foram incumbidos de estudar uma forma de proteção alternativa com o vril. Lembrei-me de que meu pai manipulava a grande energia muito bem para essa aplicação, tanto que criara a inacessível colônia de Kandur. Mas fiquei calado. Jamais deveria chamar a atenção para o alto estilo dos mestres nas montanhas da Atlântida Oriental. Era melhor que Gader e os demais magos atlantes os esquecessem. Contudo, em pouco tempo, nossos cientistas desenvolveram uma carapaça de proteção sobre os prédios administrativos da capital Poseidonis. A partir daquele dia, muitos sacerdotes passaram a evitar sair daquela região protegida. Arnash e Ryu diziam que tinham tudo o que desejavam sob a proteção daquele escudo e que não se arriscariam desnecessariamente. As gêmeas e eu éramos uma exceção. Adorávamos passear e usufruir das energias da natureza. Eu também acreditava que Atlas não concentraria suas forças contra nós. Gader, Galeato e Pantauer eram suas vítimas mais prováveis. Naqueles passeios, começamos a realizar estudos sobre os efeitos da guerra em nosso ecossistema. Nas regiões dizimadas pelas bombas, percebemos a incidência de uma estranha radiação que matava todos os seres vivos em uma questão de poucas semanas, assim como eu tinha constatado ao lado de Ravenna, quando ocorreu a primeira explosão lançada contra nosso próprio povo,
em um gesto insano de gadeiro. A vibração astral do local também se tomara pesada, como se a energia do planeta ali estivesse doente e irradiando sutil carga tóxica, que lentamente asfixiaria o imenso continente atlântico. Sol se aproximou com uma pequena muda de árvore morta, sem causa biológica aparente, e disse-me: Veja, meu amor, tudo nesta região está morrendo. Sinto que a natureza está elaborando uma ação reversa a tudo isso, em defesa da vida. Sem dúvida, o planeta reagirá em breve. Eu concordei com um gesto e falei: sim, em breve, a grande ilha estará exausta de receber os fluidos venenosos de seus habitantes e rasgará suas entranhas em dolorosos terremotos e erupções vulcânicas. É a inexorável lei de ação e reação. Teremos que colher aquilo que estamos plantando. A manipulação inversa do vril é uma energia perversa, incompatível com o equilíbrio da vida em Atlântida e em todo o planeta. Que o Espírito Criador tome logo as providências necessárias para pôr fim à nossa absurda loucura. Lu observou minhas palavras com atenção e perguntou: Querido, esse é o fim que você previu em suas visões? Eu fiz um sinal afirmativo. E ela voltou a perguntar: por que, então, nós não agimos em favor do planeta? Se o fim está próximo, vamos acelerá-lo. Eu a abracei e disse-lhe, um tanto inseguro: deixemos a decisão nas mãos do Espírito Criador. Quem somos nós para alterar ou interpretar seus desígnios? Sol me beijou e perguntou, com seus grandes olhos verdes fixos nos meus: Andrei, você tem medo da morte? Eu tenho. Eu acariciei o rosto da sensível loirinha e respondi: quem não tem, minha querida? Mas creio que saberemos lidar com isso, quando for o momento. Não vamos nos preocupar com algo que ainda está longe de acontecer. Vamos viver o momento, deixando os acontecimentos nas mãos da Grande Mãe, a Criadora da vida. E, olhando para o céu, segurando nas mãos um pequeno e dócil animal silvestre agonizante, concluí: sinto que ainda viveremos longos anos nesta terra e veremos sua decadência, lentamente, passo a passo. Que o Espírito Criador permita-nos perceber qual é o nosso papel no desfecho trágico da grandiosa terra de Poseidon que se avizinha, a olhos vistos. Nasce o Míteu, a deusa Ártemis, e mais 25 anos se passaram neste mesmo cenário. Pouca coisa havia mudado. Atlantes de ambas as raças morriam a centenas, diariamente, na insana batalha racial. Mas, ao mesmo tempo, ocorriam cada vez mais nascimentos. As novas gerações, provindas de espíritos exilados de Capilá, corrompiam os valores sagrados e eram pouco dedicadas ao estudo e ao progresso. As camadas sociais mais baixas dedicavam-se, rotineiramente, a festas e orgias, sem nenhum cuidado, levando as mulheres, quase sempre embriagadas, a terem vários filhos bastardos, sem controle nenhum. A falta de trabalho e ocupação educacional, intelectual ou artística fazia com que todos se preocupassem demasiadamente com o sexo desenfreado. Músicas voltadas para a sexualidade estavam cada vez mais na moda, captando o interesse até mesmo das crianças, assim como acontece nos dias de hoje, anunciando um colapso social sem precedentes. A cultura havia deixado de ser um lazer prazeroso. Somente o culto aos sentidos da carne atraía a atenção das massas. A sociedade desorganizara-se definitivamente em toda a Atlântida. Cada um viria para si, procurando atender somente seus interesses mesquinhos. Crimes hediondos eram cometidos, sem controle, tudo em busca do prazer extremo. Não existia um conjunto de serviços e leis que garantisse a segurança da coletividade. A única estrutura organizada era o exército. Ninguém poderia negar-se ao lutar, a punição seria a morte. Quem era escolhido recebia rigoroso treinamento e passava por um sofisticado processo hipnótico para dedicar-se com máximo afinco às batalhas, já que, a cada dia, havia desinteresse maior pelo trabalho e pelo bem comum. As drogas, que antes dominavam apenas as regiões afastadas,
invadiram a capital possedonesa e tomaram-se presença frequente nas intermináveis festas, tanto populares como das elites. Tudo caos e desregramento. Essa era a rotina da terra de Poseidon. A raça vermelha, por ser essencialmente agrária, adaptou-se melhor a esse período de privação e desequilíbrio social. Eles eram mais acostumados à vida dura, portanto, não estranhavam e até mesmo se regozijavam pelos desafios. Já a raça branca entregou-se à bebida, às drogas e à corrupção, nos grandes centros. Naqueles dias, encontrar jovens mortos por overdose nas ruas era algo comum. Raramente caminhávamos por elas, a fim de evitar este cenário trágico. Preferíamos sobrevoar os centros populacionais em direção aos campos ou às praias desertas, onde a vida era tranquila. Sem dúvida, a ociosidade resultante da vida fácil que tínhamos, por causa da modernidade tecnológica de nossa sociedade, levou-nos com mais rapidez à decadência de valores, fato que teve menos impacto entre os vermelhos. Infelizmente, éramos mimados e arrogantes. A raça vermelha tinha seus defeitos também, mas possuía uma estrutura social mais conservadora e um líder austero, o que evitou estragos como os que ocorriam entre nós. Gader pouco se importava com o destino da raça branca. Para ele, seus súditos eram um desagradável empecilho, úteis apenas atuando como seus instrumentos na guerra. Ele desejava apenas reinar sobre todo o continente, nada mais que isso. O bem comum não lhe interessava. Certamente, os valores que carregamos de vida em vida definem nossa personalidade, mas o meio em que vivemos também tem um peso enorme, influenciando-nos em nossas existências. Somente almas equilibradas conseguem viver em harmonia em meio ao caos. E, assim, com o passar dos anos, o clima espiritual em Atlântida piorava gradativamente. O índice de crimes crescia diariamente, o amor e o espírito de fraternidade foram sendo cada vez mais esquecidos, para serem substituídos pelo orgulho, pelo egoísmo e pela vaidade. As gêmeas, Arnache, Rio e eu continuávamos exatamente iguais. Simplesmente, não envelhecíamos, graças às câmaras de rejuvenescimento da Grande Pirâmide. As gêmeas estavam com 50 anos de idade, e pareciam belas jovens de 20. E eu já havia ultrapassado os 75 anos e aparentava pouco mais que elas. Arnache também se mantinha jovial e cheio de energia. Ele se alegrava muito com isso. Todos os dias, olhava-se no espelho e dizia para si mesmo, indiferente à tragédia social que nosso povo vivia: meu velho, você está cada dia mais jovem e belo. E, em todos esses anos, ele jamais parara de seduzir as mais lindas jovens que desabrochavam como belas flores, a cada primavera. Sua distração favorita era ficar observando as filhas das mulheres que o tinham encantado no passado e esperá-las chegar à idade adequada. Depois, era só seduzi-las com sua habilidade em comum, desenvolvida e aprimorada por décadas. Suas mães tentavam evitar que isso acontecesse, mais por despeito de terem sido rejeitadas do que por um desejo de protegê-las. Na verdade, algumas até invejavam suas próprias filhas, pois desejavam, de forma febril, estar no lugar das jovens. Esse era o atual padrão espiritual dos habitantes da grande ilha. Talvez nossa aparente juventude eterna, semelhante à dos atlantes da época de ouro, causasse ainda mais fascinação nas pessoas comuns. Nossa simples presença causava espanto e admiração, intensificada por nossa estonteante beleza e nosso status de sacerdotes do Rio. Arnache e as meninas se aproveitavam disso, causando suspense, na medida em que escondiam o rosto com capuzes elegantes, presos às suas capas escarlates. Eles privavam os comuns de os verem. Permitiam a eles apenas rápidos momentos de proximidade. Enfeitiçavam com um olhar hipnótico e, depois, simplesmente desapareciam misteriosamente, deixando aquelas pobres pessoas instáveis e inseguras,
sob completo estado de admiração e paixão. Sim, caro leitor, é verdade, comportávamos-nos como verdadeiros vampiros. Alguns fãs mais intensos perdiam sono, não comiam e choravam de saudades por pessoas que nem mesmo conheciam. Os mais extremos davam cabo da própria vida, vitimados por uma fascinação inexplicável, isso se não morressem de tristeza ou fome, em decorrência do misterioso encantamento. Enquanto nos preocupávamos com a aparência, Gadeira agia de forma oposta. Sua obsessão pelo poder o levava a desligar-se dos interesses da vida humana. Ele vestia uma túnica negra, com um capuz que cobria parcialmente sua cabeça. Ao contrário de nós, ele desejava esconder seu aspecto repulsivo. Acreditávamos, naqueles dias, que, debaixo daquela túnica larga, existia apenas pele e osso. O aspecto anoréxico de seu rosto causava-nos espanto. Como alguém que tinha tanto poder com o frio poderia definhar daquele modo? Algum tempo depois, descobrimos o motivo. Seu sentimento contínuo de ódio, os perigosos rituais de magia negra, os contatos com entidades espirituais das profundezas do astral da Terra, hoje em dia conhecidas como dragões, e o perigoso manuseio da energia versa do vil aceleraram o processo de degeneração celular de seu organismo. Bem que, naquela época, ele já beirava os 100 anos, mas, para os Atlantes da Era de Ouro, nessa idade ainda se vivia com plena saúde e vitalidade. Meus pais, por exemplo, tinham idade superior à de Gadeira e prosseguiam firmes no trabalho de preparar o grupo que partiria para o mundo primitivo da Terra. Os cabelos de Adonis, Christie, Nasser e Artemis já estavam grisalhos, mas suas peles não tinham uma ruga sequer, e a vitalidade era a mesma da juventude. A sintonia com o amor opera milagres, atraindo fluidos energéticos salutares, ao contrário das ondas do mal, que causam diversas doenças. Esse era o caso de Electra, que já tinha adoecido diversas vezes, inclusive de câncer no fígado, em 2 ocasiões. Só escapou da morte por causa da avançada tecnologia de cura da Grande Pirâmide. A inveja é um sentimento que desencadeia toxinas astrais diretamente no fígado do corpo físico. Electra estava um caco. Parecia ter 200 anos, assim como Gadeira. Lembrava muito aquelas bruxas medievais que vemos em filmes. Naqueles dias, a diferença dimensional entre o mundo primitivo e Atlântida praticamente deixara de existir. Os navegadores que se aventuravam pelas proximidades da grande ilha avistavam-na com facilidade e ancoravam em suas praias, procurando explorar aquelas novas terras. Alguns até mesmo chegavam com avidez de enriquecerem com os tesouros daquela gigantesca ilha misteriosa. Nosso imenso país foi considerado uma ilha apenas, pela pouca percepção dos habitantes do mundo primitivo, que não tinham ideia de sua vastidão. Atlântida nunca fora uma ilha, ao contrário, sempre foi um imenso continente. Era muito maior que a Grã-Bretanha, por exemplo. Esta, sim, uma ilha, em comparação com a terra de Poseidon. E, quando eles descobriram a beleza fascinante do oricalco, suas visitas tornaram-se ainda mais constantes. Pobres dessas criaturas que acreditavam encontrar nativos ingênuos e prontos para serem explorados. Atlas fez muitos prisioneiros, os quais utilizava na guerra ou em experiências para alcançar-nos cientificamente. Como estávamos praticamente na mesma dimensão, de forma definitiva, ele percebeu que tinha uma nova massa humana para jogar nos matadouros dos campos de batalha. Para contrapor-se à nossa tecnologia, ele criava verdadeiros escudos humanos, pois precisava de mais e mais guerreiros para segurar os avanços de nossas tropas. Lembro-me do dia em que Rio entrou em uma das salas de estudo da Grande Pirâmide e disse-nos, assombrado, vocês não vão acreditar no que está acontecendo na praia. Um barco do mundo primitivo ancorou, e seus tripulantes desembarcaram faz menos de 1 hora. Eles estão conversando com os populares curiosos. Que cena insólita! Eu olhei para ele, surpreso, e disse para as gêmeas, que trabalhavam ao meu lado,
Vamos, meus amores. Temos que ver isso de perto. Ao chegarmos à praia, logo avistamos o aglomerado de pessoas em torno daqueles seres primitivos, e notei que a diferença entre nós e eles praticamente já não existia. Lembrei-me de minha primeira viagem ao mundo primevo, na adolescência, e percebi como havíamos descido ao nível vibracional deles. Naquela época, éramos como seres diáfanos, luminosos, em comparação com o homem descendente dos primatas, da espécie Homo sapiens. Agora, mal se percebia essa diferença, a não ser por nossa alta estatura e pela elegância dos traços, muito mais refinados do que os deles. O mais interessante foi o comportamento dos visitantes. Apesar de sermos maiores e aparentemente mais fortes, eles tentavam nos iludir, como se fôssemos seres estúpidos, assim como fez o homem branco com os indígenas, na colonização do Brasil. De forma maliciosa, tentaram nos assustar com suas lendas ridículas e falavam de forma como se fôssemos retardados, supersticiosos ou tolos. Galeato e Pantauer se cansaram, então, daquele teatro ridículo apresentado por nossos visitantes e apenas ergueram as mãos. Com um movimento lento e pausado, desintegraram os invasores com brio, sem dar-lhes tempo para qualquer argumentação. Em seguida, fizeram o mesmo com sua precária e imunda embarcação, que empobrecia nossa deslumbrante paisagem. Os populares fugiram assustados, com medo de que os sacerdotes do quinto elemento lhes fizessem algum mal por terem dado atenção aos invasores indesejados. Digo-lhes mais, se Galeato não tivesse tomado essa atitude, nós teríamos dizimado aqueles seres vis. Ele percebeu nosso olhar de aprovação e falou-nos, esboçando um sutil sorriso, enquanto se afastava da beira da praia: precisamos conversar sobre isso com Gader. Devemos analisar no que essa interação com o mundo primitivo pode nos ser útil na guerra. E, com desdém, completou, olhando para o local onde aquelas criaturas desprezíveis foram desintegradas: talvez esse lixo possa nos servir de alguma maneira. Nós concordamos com um significativo olhar e voltamos para nossas atividades. Eu já havia ouvido falar do aporte de tais navegadores em nossas praias, mas sempre na região da Atlântida Oriental, onde a civilização europeia se aventurava com mais frequência nos mares. No lado das Américas, essa tinha sido a primeira vez. Poucas semanas depois, pelo meio da manhã, eu estava de pé, apreciando da sacada de nosso apartamento a paisagem encantadora da floresta ao lado, quando comecei a sentir uma estranha sensação. Minha querida mãe de criação, Artemis, começou a povoar repentinamente meus pensamentos. Procurei concentrar-me mais para tentar captar do que se tratava, enquanto Sun e Lua se atinham às suas atividades. Talvez este tenha sido um dos motivos principais para termos ficado juntos por todos esses milênios. Elas sempre foram muito parecidas comigo. Eram introspectivas e sabiam a hora de compartilharmos bons momentos e quando deveriam cuidar de si mesmas. Tínhamos um ritmo perfeito, uma vez que nunca ficávamos entediados, porque percebíamos quando deveríamos dar espaço às nossas almas, que apreciavam a liberdade como bem mais precioso. Naquele instante, Lua estava sentada sobre o divã, seminua, com o queixo apoiado sobre o joelho, acariciando suas pernas, em busca de inspiração para seus poemas, enquanto o sol caminhava de um lado ao outro, com o script de sua próxima peça, sussurrando bem baixinho o texto que teria de interpretar. Ela vestia apenas uma túnica branca transparente, que ressaltava a beleza reveladora do contorno de seus seios. Contudo, naquele momento, eu não podia apreciar as duas deusas que dormiam toda a noite lado a lado comigo. Sol sempre à esquerda e Lua à direita. Com o pensamento completamente voltado para o interior de minha mente, eu pude ouvir um sussurro distante, quase um apelo: meu filho, eu preciso de sua ajuda. Eu me sobressaltei, despertando a atenção das gêmeas, que pareciam duas panteras em alerta, e olhei levemente para baixo,
À direita, buscando escutar melhor, no âmago de minha alma. Só, então, visualizei os inconfundíveis olhos acinzentados de minha segunda mãe, Ártemis. Sussurrei. Ao ouvirem a menção ao nome de nossa grande mãe, as gêmeas entraram em estado de alerta, como duas felinas prontas para o ataque, com seus vivos olhos brilhando. Lua se ajoelhou sobre o sofá, e Sol largou seus textos sobre a mesa, aguardando que eu me manifestasse. Elas sabiam que era melhor não me interromper naquele instante. Depois de alguns momentos de hesitação, eu perguntei, aonde devo encontrá-la, minha mãe? As gêmeas perceberam que era um apelo telepático de Ártemis e começaram a vestir imediatamente seus trajes negros. Poucos segundos depois, captei sua última mensagem telepática, nas margens do Egeu. Preciso conter Atlas. Sozinha não conseguirei. O mar Egeu é um mar interno da bacia do Mediterrâneo, situado entre a Europa e a Ásia. Estende-se da Grécia, a oeste, e vai até a Turquia, a leste. Ao norte, possui uma ligação com o Mar de Mármara e o Mar Negro, através do Dardanelos e do Bósforo. Diversas ilhas estão localizadas no Mar Egeu, inclusive Creta e Rhodes, que formam seu limite meridional. Eu olhei para as gêmeas, que estavam deslizando as calças de napa preta por suas estonteantes coxas curvilíneas, e disse-lhes, Ártemis precisa de nós no mundo primevo. Precisamos partir imediatamente. Elas me olharam como duas feras prontas para o combate e responderam a uma só voz, é para já. Naquele mesmo instante, contatei Arnash Ryu. E, em menos de 30 minutos, nós 5 estávamos partindo em uma rápida nave supersônica. A velocidade que podíamos atingir naqueles dias era bem menor, já que a atmosfera de Atlântida havia se tornado muito densa, quase igual à do mundo primevo. Se acelerássemos além do limite, poderíamos rachar ao meio a nave ou causar uma tragédia. Os portais entre as dimensões nem eram mais necessários. Adentrávamos e saímos do mundo primevo sem notar diferença significativa com relação à faixa vibracional de Atlântida. Hoje em dia, fico abismado quando lembro que, na época do Antigo Egito, levávamos 2 ou 3 semanas para descer o Nilo de barco, sendo que, naquele tempo ainda mais remoto, cruzávamos distâncias imensamente maiores em poucos minutos. Mesmo nos dias de hoje, a humanidade não atingiu um grau de mobilidade física semelhante ao dos tempos áureos de Atlântida. Poucos instantes depois, reduzimos a aceleração e, lá de cima, presenciamos o problema que afligia Ártemis. Na atual Grécia, às margens do Egeu, o exército de Atlas estava invadindo a região, com o objetivo de anexar os povos do mundo primevo, para utilizá-los em sua luta contra Gadeiro. Aquele povo primitivo até tentou resistir, mas era impossível lutar contra um Atlante, ainda mais este sendo o Atlas, o mais poderoso sacerdote do Vril, entre todos os espíritos advindos de Capela. O antigo povo pelasgo já estava de joelhos, em meio aos corpos de boa parte de seus irmãos que foram trucidados por uma onda energética do Vril. Os próprios gregos ignoravam sua origem e procuravam explicá-la com lendas fantásticas, algumas com base em fatos, como esta que narraremos agora. Esses mitos foram construídos a partir da experiência dos povos que, em tempos muito distantes, habitaram a região do Mar Egeu. Esses povos não gregos, de origem mediterrânea, terminaram sendo denominados pelos antigos como pelasgos. Isso ocorreu em um período bem anterior ao dos gregos micênicos, o primeiro povo registrado historicamente a chegar à região agora conhecida como Grécia, o extremo sul da Península Balcânica, e os primeiros que podem ser considerados gregos etnicamente. Mais tarde, o país foi invadido por povos arianos, aqueus e dórios, principalmente, os quais acabaram por se mesclar e deram origem aos helenos. Aterrissamos a nave e rapidamente corremos até Ártemis, que havia se colocado perigosamente entre o exército atlante e massacrado povo pelasgo.
Ao ver aquele grupo de capas pretas chegando ao campo de batalha, Atlas irritou-se, gritando: "O que vocês querem aqui? Não se intrometam nesta batalha. Quando chegamos ao lado de nossa grande mãe, as gêmeos usaremos nesta narrativa esse termo para designá-los." As instintivamente a beijaram, esquecendo-se de que tinham abandonado o amor e o carinho dela para dedicar-se, junto a mim, ao lado sombrio. A maior sacerdotisa do Vril que Atlântida conheceu acolheu-as com imenso carinho, indiferente às suas equivocadas escolhas. Eu rapidamente respondi, colocando as mãos sobre os ombros de Arnash e Ryu, que mantinham os braços cruzados sobre o peito, em tom desafiador: "Atlas, não permitiremos que você escravize esse povo primitivo. Essa luta é injusta." Um dos líderes dos Pelasgos gritou: "Sim, é uma luta de deuses contra homens. Zeus, o pai das divindades, agora nos enviou seus filhos para proteger-nos." Naquele instante, o pobre exército pelasgo gritou vivas, com imensa esperança nos olhos. Na antiguidade, qualquer pessoa que se destacasse do povo comum era vista como um deus, e não somente naquele período remoto, no Antigo Egito, na Grécia, na Babilônia e com outros povos. Isso se repetiria muito depois, tanto que Ártemis viria a tornar-se uma divindade em duas ocasiões. Primeiro, naquele momento, como Ártemis, e, depois, em sua encarnação como Thoth, tornando-se, posteriormente, o deus egípcio da escrita e da sabedoria, que foi adotado também pelos gregos em sua personificação como Hermes, que ficou conhecido como Mercúrio pelos romanos. Os romanos acreditavam que Mercúrio era filho de Júpiter e Maia, filha de Atlas, mais uma das diversas confusões que ocorreram com o passar dos séculos. Maia era irmã de Gadeiro. A filha de Atlas era a iluminada Alcione, que terá importante papel em nossa narrativa. Assim, um mesmo espírito grandioso ocupou dois postos no panteão grego, Ártemis e Hermes. Esse fato ocorreu da mesma forma entre os santos da Igreja cristã. João Evangelista e Francisco de Assis são o mesmo espírito, que se tomou duas vezes santo. Isso é algo muito comum, porque espíritos excessos geralmente tornam marcantes suas existências. Atlas, igualmente, tornar-se uma divindade para esses povos, tanto que as águas além do portal de Hércules seriam chamadas de Mar de Atlas e ficariam conhecidas futuramente como Oceano Atlântico, em referência a essa personalidade marcante da história de nossa humanidade. Quando Atlas tentou anexar esses territórios para fortalecer seus exércitos, os antigos gregos, assustados, chamaram a terra de Poseidon de Atlântida, que significava terra de Atlas. As estátuas do que erigiram a ele no futuro o retratavam como um gigante, carregando o mundo nas costas. Essa demonstração de respeito e temor refletia bem a forma como esses povos da dimensão primeira viam. Grandes homens e grandes mulheres, na antiguidade, terminavam tomando-se deuses e deusas aos olhos do povo simples. O rei da Atlântida Oriental se aproximou e disse, com os dentes cerrados de raiva: "Andrei, você sabe que preciso dessa gente para manter a Guerra Atlântica equilibrada. Os avanços tecnológicos de vocês também são uma vantagem injusta." Atlas estava certo. Nós utilizávamos recursos que tomavam a luta desigual. Como eu poderia questioná-lo a esse respeito? Ártemis, então, falou serenamente: "Atlas, meu irmão, esse povo não faz parte de nosso mundo. Deixe-os fora de nossos problemas. Já os temos em grande quantidade em nossa terra. Permita que eles sigam suas vidas, lutando suas batalhas, em um mundo que lhes é apropriado." "Mundo apropriado?" questionou Atlas. "Ártemis, você ainda não percebeu que não há mais diferenças entre nós e eles?" A sábia sacerdotisa do Vril retrucou: "Sim, percebi, mas ainda continuamos muito superiores a eles. Temos poder sobre o Vril, inteligência mais desenvolvida e recursos tecnológicos que os deixam indefesos. Mesmo que você não utilize o quinto elemento,
Somente seu armamento e a força superior de seu exército de gigantes serão suficientes para vencer com larga vantagem. Atlas caminhou de um lado ao outro e, demonstrando irritação, completou, com sua voz potente: não vou permitir que Gader vença. Eu preciso anexar esses exércitos do mundo primevo. É o único recurso que tenho para evitar o domínio absoluto daquele demônio. A balança do Vril está cada vez mais pendendo para o lado da raça branca. Não sei por quanto tempo mais conseguirei evitar que Gader me atinja de forma definitiva. Preciso me precaver. Se eu tiver que lutar contra vocês para apropriar-me desses exércitos primitivos, eu o farei. Ártemis foi irredutível em sua posição e disse-lhe que não arredaria o pé daquele local, em defesa dos Pelasgos. Atlas sacudiu a cabeça, contrariado, e disse-nos: então, que assim seja, vamos ao confronto. Todos se colocaram a postos para o combate. Olhei para Ártemis e senti angústia no peito daquela adorável mulher que eu tanto amava. Ela não sabia o que era combater. Duvido até que ela conseguiria usar o Vril em sua forma inversa para contrapor-se a Atlas, apesar de seu assombroso poder. Um espírito amoroso não conseguiria matar nem mesmo uma mosca, imaginem seus semelhantes. Senti seu estado febril, seu desconforto por ter de enfrentar aquela situação. Atlas, indiferente, virou-se e começou a caminhar em direção ao seu exército para comandar a batalha. Eu acompanhei os primeiros passos do gigante e, então, disse-lhe, com voz forte e determinada, sem pensar muito na consequência de minhas palavras: Atlas, meu irmão, e se nós eliminarmos um poderoso sacerdote do Vril da raça branca? Isso seria suficiente para você deixar em paz esses povos indefesos. Ele parou, pensou por alguns instantes, um tanto surpreso, e perguntou: o que você quer dizer com isso? Sem titubear, respondi: dentro de 2 semanas eliminarei um sacerdote da raça branca. E não me refiro aos de segunda linha, mas sim um dos principais, aqueles que realmente pesam na balança do Vril. Você aceita este acordo, um poderoso sacerdote do 5º elemento em troca da paz e da liberdade dos povos do mundo primevo? Atlas sorriu e falou, de forma irônica: Andrei, o que você está planejando nessa cabeça cheia de minhocas? Depois, ele gargalhou e disse-nos: de acordo. Mate um sacerdote de primeira linha dos brancos em 2 semanas, e eu retirarei minhas tropas do mundo primevo. Só sairei daqui quando cumprir sua promessa. Eu confio em você, mas quero ver se tem coragem de roubar um sacerdote debaixo das barbas de Gader. Eu fiz um sinal afirmativo com a cabeça, e ele retribuiu. Aquele gesto era um pacto de honra. Eu sabia que poderia confiar na promessa que ali firmáramos. Em seguida, ele retornou para o acampamento provisório que havia montado nas praias do Mar Egeu, gritando comandos militares aos seus homens, para evacuar o campo de batalha. Ártemis virou-se para mim e falou, agoniada: meu filho, o que você pretende fazer? Eu passei a mão delicadamente em seu rosto gracioso e disse-lhe: minha mãe, nem queira saber. Esse é um mundo ao qual você não pertence. Deixe que nós, que vivemos em sombras, resolvamos esse problema. As gêmeas fizeram um sinal de que concordavam com minhas palavras e abraçaram. Ela ia tecer algum comentário, mas preferiu calar-se. Apenas colocou mão sobre seus delicados lábios, em sinal de aflição. Poucos instantes depois, os habitantes do mundo primevo se aproximaram lentamente e começaram a fazer reverências a ela, em gratidão por sua intervenção em favor daquele povo simples. Com o passar das décadas e dos séculos, essa história seria contada como a grande luta que o povo grego travou contra os gigantes atlantes. Obviamente, eles afirmariam que lutaram de igual para igual, até que o grande Atlas apareceu e rompeu com o equilíbrio da batalha. A deusa Ártemis, então, convocou sua legião de seres infernais, todos vestidos de negro, para ajudá-la a pôr fim na batalha em favor deles.
Assim nascem as lendas e os mitos. Essa era a história, naquela época. Com o passar dos séculos, foi lentamente sendo distorcida, até a forma como a conhecemos hoje. E, como Ártemis realmente tinha um porte superior e um brilho especial, dignos dos maiores deuses do Olimpo, não foi difícil essa lenda ganhar força até os dias atuais. Assim, Ártemis passou a ser cultuada como uma das 12 divindades do Olimpo e a mais popular entre elas. Inicialmente, foi ligada à floresta e à caça. Depois, associaram-na também à luz da lua e à magia. Filha de Zeus e irmã gêmea de Apolo, ficou conhecida pelos romanos como Diana. Claro que essas informações são lendas, assim como todas as divindades criadas a partir de personalidades incomuns. Em seguida, conversamos mais um pouco entre nós. A saudade era muito grande, e desejávamos usufruir um pouco mais da companhia de nossa querida mãe. Eu percebi que Arnash e Rio não estavam entediados, apesar de estarem no mundo primitivo da Terra. Estavam se divertindo muito com aquela gente pequenina, tanto que passou a realizar danças tribais para comemorar a vitória. Os chefes dos povoados da região nos convidaram para participar da festa comemorativa. Tentamos declinar, mas não foi possível. Tivemos que ficar pelo menos mais um pouco, até que um jovem guerreiro, que parecia ser até mais velho que eu na aparência, aproximou-se, carregando em seu colo uma criança, e perguntou-me, ajoelhando-se à minha frente: "Desculpe minha impertinência, mas você é Andrei?" Eu fiquei em silêncio por alguns instantes, tentando reconhecer aquele rosto que não me era estranho. Percebi que Ártemis sabia de quem se tratava. O rapaz, então, completou, com os olhos marejados: "Eu me chamo Gamedes. Eu nasci gravemente enfermo, sem expectativa de viver até a adolescência, mas fui curado por você e por sua esposa, quando eu era apenas uma criança. Vocês mudaram minha vida, pois me deram a oportunidade de eu ser feliz, casar e ter filhos sádios para fortalecer nosso povo." Aquela afirmação causou-me um choque. Sim, eu me lembrava dele. Em uma de nossas muitas viagens, quando vivemos no mundo primitivo, eu e Evelyn fomos àquela região e curamos muitas crianças. Evelyn tinha nascido para isto, curar e amar seus semelhantes. Eu apenas tentava viver como ela. Naquele momento, pensei sobre o quanto eu tinha ficado conhecido naquele período por causa dessas curas como Vril e o quanto isso tinha despertado a cobiça de Atlas e Gader sobre meu impressionante poder com a grande energia. Evelyn morrera exatamente por esse motivo. Uma onda de mal-estar invadiu meu peito, e desejei amaldiçoar aquele rapaz e todos os outros que havia curado no passado. Senti vontade de matá-lo, bem como também a seu filho, para aplacar meu ódio. Porém, contive-me, em decorrência da expressão de eterna gratidão em seu rosto e também pela presença de Ártemis ao meu lado. Minha vida já era suja demais para demonstrá-la na frente de minha querida mãe. Por isso, apenas respondi, com voz reticente: "Não, não sou Andrei, mas o conheci, tanto ele quanto sua esposa. Eram criaturas especiais, principalmente ela. Eu também os admirava muito." Agamedes não se convenceu com minha resposta, achando que eu estava negando apenas por modéstia, e colocou seu filho em meus braços, dizendo: "Por favor, segure um pouco, ser divino. Quero que meu filho seja abençoado como eu fui." Aquela atitude me enervou ainda mais. Entretanto, o olhar mágico da criança me desarmou. Era um menino doce, sereno e tranquilo. Seus cabelos, com longos cachos dourados, e seus grandes olhos claros me hipnotizaram por alguns instantes. O sorriso infantil, ingênuo e sem maldade trouxe-me um pouco de paz interior. Eu imaginava que aquela criança ainda nem falava, mas eis que, de repente, perguntou-me, com voz infantil: "Por que você usa essa capa negra?" Completamente desarmado diante daquela situação insólita, eu apenas respondi, com amargura na voz: "Porque esta é a cor de minha alma."
Reunião das trevas era em torno de 4 horas da madrugada. Despertei serenamente, com a suave e aconchegante respiração de sol em meu rosto. Ela estava dormindo de lado, abraçada ao meu ombro e com o rosto aninhado entre meus cabelos. Eu me virei devagar para o lado direito da cama e encontrei Lua escrevendo sobre os joelhos, como sempre. Ela sorriu. Então, perguntei, mais um belo poema de amor de minha bela feiticeira? Ela concordou com uma expressão feliz e me espiou com o canto do olho, de forma travessa, esperando que eu pedisse para ela recitá-lo. Foi o que fiz, mas ela negou, sussurrando, de forma carinhosa, para não acordar a irmã. Ainda não está pronto, amor. E o poema de nossas vidas? Assim que concluir, lerei para você e para Sol. Eu concordei com um gesto sincero e não insisti. Eu sabia como ela levava a sério a arte de expressar seus sentimentos por palavras. Segurei, então, sua mão e fiquei beijando delicadamente suas unhas pintadas de vermelho. Ela sorriu e falou, com uma expressão radiante, assim não consigo me concentrar no texto. Converse comigo, pois estou sem sono, protestei. Ela, então, colocou o texto sobre a mesa e deitou em meu peito, dizendo: Está bem, fale, querido. Eu pensei por alguns instantes e disse-lhe, com um tom preocupado, estou sem sono por causa da reunião que Gader marcou para amanhã. Ele quer que ocorra em seus aposentos, e isso não é comum. Ele sempre realiza as reuniões no salão da mesa oval, no prédio do governo. Eu suspeito de qual seja o motivo disso. Lua ajeitou os longos cabelos negros e ficou me olhando, à espera de uma resposta. Sem demora, prossegui. Alguns anos depois de que me tornei mago das sombras, Gader pediu-me para que eu construísse um espelho de cristal para realizar contatos com o mundo espiritual. A atenta morena fez um gesto afirmativo e disse-me, sei. Quando éramos crianças, você fez um no mundo primevo para acompanharmos os acontecimentos de lá. Lembra? Eu sacudi a cabeça de forma afirmativa e prossegui, sim, mas aquele era rústico. Para Gader fiz um tão elaborado como o que existia na Grande Pirâmide. Na época, até perguntei se ele não preferia que reformássemos aquele, mas ele insistiu para que fosse construído nos subterrâneos de seus aposentos, que ficam nos 2 primeiros andares deste prédio. Eu meditei um pouco e prossegui, pois bem, creio que nosso líder está sintonizado com alguma entidade sombria do astral inferior da Terra. Certamente que sim, pois ele não usaria o espelho e nem conseguiria conectar-se com espíritos de luz por intermédio dele. Basta ver o estado em que ele se encontra para perceber que está sendo vampirizado por forças ocultas, as quais está vendendo sua alma. Lua se sentou na cama, entrelaçando suas pernas nas minhas, e ficou me ouvindo com total atenção, com os olhos arregalados, enquanto eu prosseguia. E o pior é que acredito que ele esteja chamando todos os sacerdotes para fazerem o mesmo pacto com as trevas, no mínimo, é alguma exigência desse ser sombrio. Lu abraçou as próprias pernas e apoiou o rosto nos joelhos, enquanto perguntava-me, assustada, e o que faremos para evitar isso, meu amor? Eu pensei por alguns instantes e respondi. Ainda não sei, mas certamente não faremos esse pacto sinistro. Isso significaria nos submetermos a eles quando partirmos deste mundo para a pátria espiritual. Não sairei da glória que vivemos em Atlântida para tornar-me um escravo de seres primitivos. Viemos de um mundo superior, na estrela de Capela, jamais me submeterei a um espírito inferior a mim. Ela concordou com um gesto sereno e ficou pensativa. Depois me perguntou, e quanto ao sacerdote do Vril que mataremos para Atlas? Você já pensou em alguém? Galeato. Pantaué? Quem? Eu me sentei na cama também preocupado com aquele outro problema e respondi, depois de um longo suspiro, ainda não. E você está louco em pensar que eu escolheria justamente seus maiores conselheiros? Isso seria o mesmo que assinar nossa sentença de morte. Lua deu de ombros e falou,
Também não adianta escolher aqueles que são inexpressivos. Atlas não aceitará um sacerdote de segunda linha. Eu a beijei e disse-lhe, eu sei, meu amor, eu sei. Não se preocupe, logo nós encontraremos uma solução. Eu, então, puxei-a para meu peito e beijei seus sensuais lábios carnudos, fazendo-a estremecer da cabeça aos pés. Os doces gemidos da irmã despertaram Sol, que disse, vocês iam me deixar de fora, dormindo, hein? Lua sorriu e falou-me, veja só, Andrei, para isso ela desperta rapidinho, mesmo durante a madrugada, mas, para debater conosco sobre os problemas que temos de resolver, ela nem se preocupa, faz-se de sonâmbula. Beliscou a irmã e disse, confio em meus amores. Sei que vocês tomarão as melhores decisões. Em seguida, ela ajeitou os cabelos para trás da nuca e beijou meu pescoço, levando-me ao êxtase. E, mais uma vez, naquela noite, o céu se fez na terra para minha alma torturada, com o amor intenso e verdadeiro que somente as gêmeas poderiam me oferecer. Apesar das trevas em que vivia, eu não estava só. Tinha ao meu lado duas mulheres inesquecíveis que me apoiariam incondicionalmente, tudo em nome do amor, que nos manteria unidos, no futuro, por milênios. Um dia o homem comum compreenderá que traz em si uma bagagem milenar, ainda inacessível à sua consciência pouco ampla. Perceberá que sua personalidade não foi forjada apenas a partir de suas experiências da infância ou da vida intrauterina, como relatam os estudiosos da psicologia humana. Somos seres eternos, de idade milenar, com milhares de experiências existenciais que refletem diretamente em nossa atual personalidade. Conheça-te, caro leitor, e muitos de teus problemas serão solucionados. No dia seguinte, vestimos nossos trajes sagrados e caminhamos para os aposentos de Gadeer, no horário estipulado. Arnash e eu já estavam lá, ansiosos. Eu me surpreendi e perguntei, que milagre é esse? Vocês aqui, de pé, tão cedo? Arnash respondeu, esfregando as mãos, demonstrando muita ansiedade, reunião nos aposentos de Gadeer, isso eu não poderia perder nem mesmo poderia me atrasar. Ontem até dormimos cedo para estarmos bem dispostos. Eu abracei os dois e disse-lhes, sim, também estou muito curioso sobre isso. Pouco depois, o corpulento e sinistro Pantauer surgiu do nada, repentinamente, e nos convidou a descermos as escadarias que levavam ao subsolo. Apesar de termos falado pouco sobre ele, era tão maquiavélico quanto Galeato. Os dois foram os principais orquestradores das loucuras de Gadeer durante o projeto nazista na Segunda Guerra Mundial, entre outros ataques sinistros à obra do bem na Terra, durante os últimos milênios. Sei bem o que digo, porque acompanhei de perto esses acontecimentos. Cristal, Evelyn, realizara sua última encarnação na Terra naquele período, e eu me ofereci para acompanhar seus passos de perto, temendo pelas ações vingativas de Gadeer, Galeato e Pantauer, que maquinavam os horrores da Segunda Guerra Mundial. Cristal nasceu novamente no mundo humano, pouco depois da Primeira Guerra, vindo a tornar-se uma enfermeira francesa que trabalhava diretamente dentro das frentes de batalha na Segunda Guerra. Já prevíamos o que aconteceria em breve. Por isso, ela se submeteu a essa encarnação missionária, sem karma a resgatar. Os magos negros das trevas começaram a orquestrar uma tentativa de ressuscitar a força do Vril, logo após a Primeira Guerra Mundial, com a inspiração contínua aos seus iguais, os quais estudavam o poder do quinto elemento e fundaram a sinistra Sociedade Vril, bem conhecida entre os estudiosos do ocultismo nazista. Além de se destacar como um impressionante exemplo de caridade nessa existência, Cristal atuou indiretamente para auxiliar a derrubar o regime nazista alemão, obtendo informações importantes e também trabalhando na decodificação de mensagens secretas do inimigo. Diversos códigos eram utilizados naquele período para criptografar as mensagens com estratégias de guerra. Ela era muito boa em decifrá-los.
Cristal também era excelente conselheira dos líderes dos exércitos aliados. Mesmo exercendo a discreta função de enfermeira, com seu carisma, seu elevado caráter e sua coragem, terminou ganhando respeitabilidade entre as frentes de combate ao inimigo sombrio. Sua palavra gentil e carinhosa, porém impregnada de bom senso e autoridade, era sempre ouvida com especial atenção, mesmo por soldados rudes, que a tinham na conta de uma santa encarnada em meio àquele ambiente de dor e sofrimento. Ela representava para eles algo como uma Joana d'Arc moderna, mesmo sem jamais ter pegado em armas. A dedicada servidora da luz passou, naquela existência, por diversas situações dolorosas e traumáticas, em decorrência do cenário tétrico das guerras. Mas nada se comparou ao choque que teve ao ver os corpos das crianças mortas nos campos de concentração, por causa da loucura científica de outro mago das sombras, Joseph Mengele, que realizava experiências as mais variadas com crianças, além de fornecê-las para sacrifícios humanos, realizados por Henry Schindler, em sua insana tentativa de dominar a energia vil em sua forma inversa. Graças ao bom Deus, conseguimos evitar a ressurreição do vril naquela época, pois teria sido um grave desastre para a humanidade. Cristal me dissera ser essa uma visão que ainda lhe causava muita tristeza, somente ao recordar-se dela, apesar de todo o sofrimento ter uma origem em ações passadas, como sentença e a lei divina de ação e reação. Entretanto, o amor cobre a multidão dos pecados. O homem poderia corrigir seus erros do passado por meio do amor e da sabedoria, mas, infelizmente, em geral, termina trilhando o caminho da dor e do sofrimento para despertar. Naquele período, então, fiquei quase como se fosse um anjo da guarda no astral de minha antiga alma afim, em um passado distante. Eu passava meus dias nessa triste época da história de nossa humanidade acompanhando seus passos e os das sombras, intervindo ao seu favor, quando necessário, e alertando sempre nossos maiorais, quando ela estava sob o risco de alguma ameaça que eu não tinha capacidade para resolver sozinho. À noite, enquanto ela dormia, muitas vezes, eu era encarregado de desligá-la do corpo físico para passar-lhe instruções que ela recordaria intuitivamente no dia seguinte, assim como a equipe espiritual faz comigo hoje em dia. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a sociedade vril desapareceu de forma tão misteriosa como surgiu. Nada mais era que um empreendimento materializado pelos magos negros na esfera física, com o objetivo de atingir seus interesses. Esse é um procedimento comum tanto nas trevas como na luz. Um exemplo disso é o surgimento da Sociedade dos Essênios, na época de Jesus. Esse grupo desapareceu misteriosamente, após realizar a tarefa de auxiliar o Mestre dos Mestres na preparação para a execução de sua sagrada missão. Mas voltemos à nossa narrativa sobre Atlântida. Os tristes fatos da Segunda Guerra Mundial são o tema para outro livro. Descemos lentamente os 50 degraus que nos levavam ao subsolo, tendo cuidado para não pisarmos em nossas capas. Minha suspeita estava certa, caminhávamos em direção ao espelho de cristal. Mesmo vivendo em uma sociedade tecnológica como a Atlântida, Gadeira abrira mão da iluminação gerada pelo vril, para utilizar tochas de fogo nos corredores e na ampla gruta onde, bem ao fundo, eu construir o espelho de cristal. A energia do fogo tinha papel importante nos rituais de magia elaborados por ele. Em frente ao portal interdimensional, Gadeira havia construído um altar que parecia ser utilizado para sacrifícios, talvez até humanos, haja vista que tinha manchas vermelhas na base. Eu estava tão preocupado em analisar a estrutura sinistra do templo que quase nem percebi uma figura esquálida, só de tanga, encolhida, ajoelhada entre o altar e o espelho. Incrível, era Gadeira. E eu também notou e, apoiando a mão em meu ombro, cochichou, o que é aquilo, Andrei? Será Gadeira? Ser, então, levantou-se, e vimos seu corpo despido, cheio de preocupantes manchas escuras.
A pele branca de todo o seu corpo estava coberta por varizes, principalmente a das costas e das pernas. A cabeça estava raspada ou talvez ele tivesse perdido seus longos cabelos. Nem sei dizer ao certo. Os olhos afundados nas órbitas e contornados por olheiras escuras, em torno da pele muito branca, davam a ele um aspecto doentio. Arnache, a própria personificação da vaidade, horrorizou-se com aquela visão e disse, com cara de nojo, credo, Gadeira está péssimo. Eis o verdadeiro quadro da dor. Eu cutuquei e disse, fique quieto, Arnache. Hoje não é um bom dia para irritarmos essa criatura sombria. Mal imaginava que era o que faríamos em breve. Sol, então, apontou para o altar, e observamos, espantados, sobre ele, dentro de um círculo mágico, os símbolos de todos os sacerdotes do vril da raça branca. Cada um de nós tinha um emblema representativo, uma insígnia sacerdotal, intimamente ligada aos nossos nomes. Gadeira havia confeccionado pequenas estatuetas que nos representavam simbolicamente. Aquilo causou-nos especial preocupação. Logo em seguida, iniciou-se um ritual com cânticos de invocação de natureza demoníaca. Senti imenso mal-estar. Nunca fui afeito a rituais, ainda mais de tal tipo. Vivi nas trevas, sim, mas jamais fiz parte desse lado medíocre, típico de almas inferiores. As gêmeas também demonstraram desconforto. Eram como dois beija-flores que haviam descido ao pântano de Gadeira. Eu segurei suas macias mãos e pedi para que aguentassem firme. Eu fiquei brincando com seus dedinhos, porque sabia que isso as acalmava em momentos de tensão. Logo elas sorriram, demonstrando estarem mais aliviadas. Nosso líder passou a irradiar um ódio extremo, algo assustador. Seus olhos ficaram vermelhos, e eu podia ver as formas mentais sobre sua cabeça. Ele se via como um demônio com chifres, apunhalando o Atlas com um golpe mortal na região do estômago. O ódio no coração de Gadeira era tanto que nos impressionou. Caso não tivesse ampla consciência, corria o risco de virar um ovoide no plano astral. Todo o poder está na mente, absolutamente nela. Tanto o bem dirigido como o mal possuem forças inimagináveis. Os espíritos primários, que se aprisionam em sentimentos negativos por longo tempo, perdem o contato com a realidade ao seu redor, levando-os ao ponto de deformarem sua forma perispiritual, tomando-se bolas negras de formato indefinido. Ficam nesse estado, aprisionados ao ódio que sentem, por longo tempo, até que são libertados desse autoflagelo por trabalhado reis do bem, os quais realizam procedimentos para desligá-los dessa enigmática auto-hipnose. Se Gadeira fosse um espírito comum e se ficasse naquele estado por demasiado tempo, sem dúvida poderia assumir a forma perispiritual ovoide. Mas ele sabia das coisas, era mais razão que emoção. Assim, jamais se escravizaria ao ódio ao ponto de bloquear os demais sentidos. Ainda mais que sua obsessão maior era o poder, e não o ódio gratuito a Atlas. Ele desejava apenas remover aquele empecilho que o impedia de concretizar seu maior desejo, o poder supremo. Depois de uns 20 minutos naquela cantilena cansativa, o espelho de cristal começou a ficar opaco. Eu conheci aquele processo. Em breve, abrir-se-ia um portal de comunicação entre os dois mundos. E foi o que aconteceu. Não muito tempo depois, surgiu na tela um grande rosto, com face animalizada, sem pelos, nada de cabelos ou sobrancelhas. Os olhos eram vermelhos e demonstravam superioridade. Os dentes estavam escuros e tinham manchas vermelhas, dando a impressão de que o ser havia se alimentado de carnes cruas. Gadeira ajoelhou-se, e eu sussurrei para os amigos, mas o que é isso, meu Deus? O grande Gadeira se ajoelhando para uma criatura abominável do mundo oculto. Não tínhamos ideia de quem era aquela entidade, porém 1000 perguntas surgiram em nossas mentes. Quem era aquele ser? Que poderes ele teria? Qual sua origem? Por que alguém tão poderoso como Gadeira submeter-se a ele?
Certamente, ele não deveria ser pouca coisa no astral inferior da Terra, porém meu ego e minha arrogância não permitiriam, de forma nenhuma, que eu me sujeitasse a ele. Normalmente, Gader também não agiria assim. Isso só poderia ser reflexo de seu desejo desesperado de ganhar a guerra. Boquiabertos, acompanhamos as cenas impressionantes que se seguiram.